Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NBA no podcast Cara dos Esportes. Programa muito especial hoje. Na segunda parte eu vou receber o Mãozinha, brasileiro que defendeu o Memphis Grizzlies na temporada da NBA. Foi uma conversa muito legal, gostei bastante do bate-papo com o Mãozinha. Ele falou sobre bastidores da NBA, como foi defender os Grizzlies, relação dele com o Ja Morant, como foi enfrentar estrelas como LeBron, Anthony Davis, Embiid, Wembanyama e Jokic. Então foi um bate-papo bem legal que eu espero que vocês gostem. Antes disso, a gente vai falar sobre os jogos do play-in, vitória do Philadelphia 76ers para cima do Miami Heat, classificação dos Lakers, eliminação do Golden State Warriors e o que significa para o futuro da franquia. Vamos começar logo, vamos começar falando sobre a vitória do 76ers, 105-104, um jogo que quem assistiu inteiro sabe, a maior parte dele foi uma baita de uma briga de foice no elevador com a luz apagada. Realmente, os dois ataques melhoraram um pouco no último quarto. A gente viu o Embiid aparecendo um pouco melhor no último quarto. Do lado do Heat, o Tyler Hero apareceu um pouco mais. Mas foi um jogo de pontuação baixíssima até o terceiro quarto. E duas defesas funcionando bem, principalmente a do Heat. Acho que a do 76ers diz muito mais sobre o time não conseguir... sobre o ataque do Heat ter limitações. Não teve Terry Rozier, não teve Duncan Robinson, os dois machucados. São peças importantes dessa equipe. E logo no final do primeiro quarto, o Jimmy Butler machucou aparentemente o joelho. Ele continuou na partida, terminou com 40 minutos em quadra. Só que claramente ele estava limitado e a sensação que eu tive, estava até conversando com o Buras durante o jogo, ele parecia estar meio ali de boi de piranha, né, para atrair atenção, mas ele não tinha a mesma condição de criar e ir para cesta. Então, ofensivamente, ele estava muito limitado, terminou com 19 pontos em 18 arremessos. O Tyler Hero tentou carregar o fardo ofensivo, mas foram 25 pontos. Pô, beleza, Tyler Hero, boa pontuação. Em 27 arremessos. Foi uma noite historicamente ineficiente do Tyler Hero. 4 de 14 da linha de 3. Teve 5 turnovers também. Então foi um jogo... Ele até apareceu melhor no final do jogo, mas foi um jogo bem fraco. O Heat simplesmente... Eles perderam por um ponto apenas, mas eles não tinham poder de fogo suficiente, né? E algo que esse time do Miami Heat faz, até o J.J. Redick, comentarista da TV dos Estados Unidos, falou durante o jogo, né, que jogar contra o Miami Heat muitas vezes, principalmente nos playoffs, é uma batalha na lama, né, um jogo feio, e o Heat te traz ali e tenta te ganhar meio que na marra, né, acabou que não conseguiu porque, por exemplo, a gente viu nos playoffs da temporada passada o Caleb Martin aparecendo muito bem, ele teve 5 pontos, né, Deixa que o Highsmith e o Rami Hackers jogaram bem vindo do banco, mas a equipe não teve o suficiente. No jogo que o 76ers também não teve, só que teve uma atuação do nada do Nicolas Batum, que acertou 6 bolas de 3 de 10 tentativas, terminou com 20 pontos, alguns rebotes importantes, alguns lances defensivos importantes, e basicamente foi a diferença na partida, né? Essa atuação do Batum ali. O Embiid apareceu bem no final do jogo, terminou com 23 pontos, 15 rebotes e 5 assistências, né? Teve 9 lances livres e ele ainda não parece no ritmo ideal, nem perto disso. Eu mantenho o que eu falei no último podcast, ele não parece que ele tá mal, tá lesionado, algo do tipo. Ele parece que é um cara que tá sem ritmo, mas a equipe consegue a vitória, vai pros playoffs da NBA, vai enfrentar o New York Knicks, que é um time que também tem lesão do Julius Randle, problemas físicos do OG Anunoby, o próprio Jalen Brunson em determinado momento se machucou, e vai enfrentar o 76ers, que com o Embiid não estando 100%, e você não pode contar com 20 pontos do Batum todo jogo, é um time que está bem longe da maior capacidade, né? E a esperança, se você é torcedor do Philadelphia 76ers, é que a cada dia que passe o Embiid esteja mais perto do 100%, né? Mas eu acho que eu vejo o New York Knicks como favorito.
não diria amplo favorito, porque o melhor jogador da série é o Joel Embiid, né? E é até por uma boa margem. Mas essa versão do Joel Embiid não. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria Knicks em 5 ou 6. É um time mais encaixado, até porque esse time do 76ers tem peças que chegaram ao longo da temporada e o Embiid se machucou, então essa versão da equipe jogou pouco junta, né? E do lado do Miami Heat, eles vão enfrentar o vencedor de Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Estou gravando durante esse jogo e, assim, não importa muito o adversário. Eu acho que o Miami Heat pode vencer e pode perder pros dois, mas aí eu acho que é uma corrida para ser varrido pelo Boston Celtics, né? Eu falei no último episódio, continuo achando, por mais que tenha sido um jogo disputado com o 76ers, para mim esse time do Miami Heat não tem o mesmo teto dos playoffs da temporada passada, porque eu acho que no geral é um time pior. E eu acho que o Jimmy Butler, não diria um passo para trás, mas talvez meio passo para trás, e querer que ele carregue a equipe como ele fez nos playoffs da temporada passada não é um prognóstico realista. Vamos falar agora sobre o Golden State Warriors, que acabou derrotado pelo Sacramento Kings. Primeiro, o Sacramento Kings, que vinha num momento complicado, perdeu jogadores importantes por lesão, principalmente o Malik Monk, teve a lesão do Kevin Huerter também, e fez uma partida excelente, né? Principalmente o Keegan Murray, acertou 8 de 13 de 3, terminou com 32 pontos, foi o grande jogador da equipe. De'Aaron Fox também não foi excepcionalmente eficiente, né? Não foi nível Tyler Hero, mas foram 24 pontos em 25 arremessos tentados, um jogo que o Sabonis não foi muito bem, né? E tem todo aquele histórico do Sabonis não ter ido bem nos playoffs da temporada passada, mas foi suficiente de um lado. Do outro lado, tinha o Golden State Warriors numa noite muito sem inspiração da equipe. Stephen Curry tentou 22 pontos, 8 de 16, 3 de 7 da linha de 3. Mas quando você tem um titular jogando 32 minutos que faz 0 pontos, fica muito complicado. E é o Klay Thompson. E eu acho que existe uma chance real de ter sido o último jogo do Klay Thompson com a camisa do Golden State Warriors. Se eu tivesse dado um palpite hoje, eu ainda acredito que ele vai voltar pelo que ele significa para a franquia. Mas mesmo que ele volte, dificilmente vai ser um contrato que vai ajudar o Golden State Warriors, né? Porque ele teve até alguns momentos melhores na segunda metade da temporada, mas a última impressão que ele deixa é a pior possível. Já são 2 temporadas consecutivas bem fracas do Klay. Ele não é sombra do jogador que ele foi pré-lesão e até pós-lesão. No ano do título ele teve alguns bons momentos, mas, cara, não fecha essa conta com o Klay Thompson, né? Ele tem um salário, se não me engano, na última temporada de 40 milhões de dólares, 43 milhões de dólares. Ele é agente livre, ele tá disponível para assinar com outro time no mercado. E o que você faz? A gente já viu o Draymond Green falando que quer o retorno do Klay e tal. E a gente sabe que ele é muito próximo ao Steph também. O Steph é muito leal ao Draymond e ao Klay. Mas se você traz de volta o Klay, vamos dizer que pelo contrato do Draymond, né? Que ele assinou por 4 anos, 100 milhões de dólares, 25 milhões de dólares por ano. O Klay hoje não vale 25 milhões de dólares por temporada. Ele é um cara que não defende mais, o arremesso dele é extremamente inconstante, ele não consegue criar o próprio arremesso mais, e você vai pagar 25 milhões de dólares num jogador como esse? Não vale a pena, ainda mais quando você tem outros jovens dando luz alta, né? Você tem o Moses Moody, que teve 16 pontos vindo do banco no play-in, né? Você teve o Kuminga, que também teve 16 pontos, apesar de não ser necessariamente a mesma posição, o Kuminga, né? O Moody é exatamente a mesma posição do Klay, né? Você tem Brandon Podzinski, né? Você tem Gui Santos, e eu acho que a permanência dele vai atrapalhar muito mais do que ajudar, né? E mesmo que
assim, o quão baixo você pode ir. Porque o Clay, ele vai querer receber pelo jogador que ele era, né? E quando os times da NBA começam a pagar jogadores pelo que eles eram e não pelo que eles são, é um grande problema. Normalmente prejudica, e esse time dos Warriors precisa de uma reformulação, porque tem o Curry ainda capaz de jogar como um dos 10 melhores jogadores da NBA por aí, provavelmente. O Draymond, tirando todo o drama, eu acho que ele fez uma boa temporada. O Minga deu sinais de evolução, a equipe encontrou o Tracy Jackson Davis, encontrou o Brandon Podziemski, e acho que é difícil, mesmo com esses jovens e projetando uma progressão deles, é difícil ver esse time sendo competitivo. Com o Clay é impossível. Com o Clay recebendo uma porcentagem tão grande do salary cap é impossível, porque, cara, já é muito tempo, muita evidência de que ele não vai voltar a ser nem perto do que ele era antes, né? Então, eu imagino que o GM do Golden State Warriors, né, o Mike Dunleavy, tá rezando para algum time, de repente algum time com espaço na folha salarial, tipo um San Antonio Spurs da vida, né, sei lá, um Detroit Pistons da vida, né, algum time que tenha dinheiro para gastar e pense, pô, a gente pode fazer aposta aqui, a experiência dele vai ajudar o time, se ele se recuperar e for pelo menos um bom arremessador de 3 já vai ajudar a gente. Toma aí 25 milhões de dólares, Clay. E você vende camisa do Clay e tal. E aí ele assina com esse outro time. Porque é até engraçado, eu tava brincando sobre isso no Twitter. O GM do Golden State Warriors durante toda essa dinastia, até o último título, né, contra o Celtics, era o Bob Myers. Teve a mudança nas regras do cap, que atrapalhava times gastadores como os Warriors. Teve o declínio natural do Draymond e do Clay. E o Bob Myers deixa a equipe. Ele agora é comentarista na ESPN dos Estados Unidos. E é meio que aquela cena do Tropa de Elite 1, né? Essa pica não é mais minha, essa pica agora é do Aspira. O Aspira sendo o Mike Dunleavy. Porque ele sabia que ia ser muito difícil você manter a lealdade ao Draymond e ao Clay e ainda assim construir um time bom o suficiente para competir ao redor do Curry. E para mim é impossível. E a equipe vai precisar tomar algumas decisões difíceis. Meu palpite é que eles vão deixar o lado sentimental falar mais alto, vão renovar com o Clay. Enquanto isso, o teto dos Warriors vai continuar sendo esse, play-in, de repente ir para a primeira rodada dos playoffs, e vamos supor, se o Warriors tivesse vencido os Kings e vence os Pelicans no outro jogo, qual a chance dele? Assim, é difícil dizer que eles não têm chance, mas ao mesmo tempo, porque é um time jovem, eles enfrentariam o Oklahoma City Thunder, mas é muito difícil ver eles vencer. Acho que eles venceriam um jogo, talvez, perderiam em 5, né? Mas o teto da equipe não é muito maior do que isso com esse núcleo. Eu tô curioso para ver. Vou ver se eles vão ter um pouco mais de sangue nos olhos, agradecer o Clay pelos serviços prestados, seguir em frente, ou vão manter a lealdade com o núcleo. E assim, o Curry, ele tem um peso, sim, outras estrelas já fizeram isso, né, de monta o melhor time possível ao meu redor, ou me troca e tal. O Curry, a não ser que ele queira, ele não vai ser trocado pelo Golden State Warriors. E eu acho que ele tem serviços prestados suficiente à franquia a chegar e falar: a minha prioridade é ir até o fim com o Draymond e com o Clay. Mas é o que eu falei, eu acho que eles vão competir dessa forma. O Sacramento Kings avança, vai enfrentar o New Orleans Pelicans, que foi derrotado pelo Los Angeles Lakers 110-106. Os Lakers que estavam com uma boa liderança até ali o início do último quarto. Os Pelicans chegaram a empatar com um grande jogo do Zion, e o Zion acaba sofrendo uma lesão. Ele está fora do próximo jogo dessa sexta-feira do play-in, que é uma pena. Ele se machucou com 3 minutos pro fim, quem viu o jogo sabe. E ele era o melhor jogador em quadra, né? E foi provavelmente a melhor partida dele na NBA, né? 40 pontos, 11 rebotes,
5 assistências, completamente imparável, né? Ele baixava a cabeça, podia ser LeBron, podia ser Hachimura, podia ser Anthony Davis, e ele passava por cima. Um jogo muito ruim do CJ McCollum, um jogo muito ruim do Brandon Ingram, que ainda tá voltando de lesão. Foi um jogo que o melhor momento dos Pelicans foi com o José Alvarado e o Trey Murphy em quadra, ao invés do CJ McCollum e do Brandon Ingram, né? Mas sem o Zion, é difícil imaginar que eles poderiam conseguir vencer o New Orleans Pelicans, o Sacramento Kings, porque é um time que jogou muito bem contra os Warriors, mas também não era um time confiável. Então não dá pra postar minha vida que eles vão ter 2 jogos consecutivos bons. Mas ali como eu falei dos Warriors, aqui é uma disputa pra quem vai perder pro Oklahoma City Thunder. E os Lakers vão enfrentar o Denver Nuggets. Eles foram varridos pelos Nuggets nos últimos playoffs, mas foram 4 jogos competitivos. A equipe tem dado alguns sinais positivos, é um time muito experiente, mas eu acho que o Denver Nuggets vence e vence com alguma tranquilidade. É o melhor time da NBA, na minha opinião, é o melhor time do Oeste, vai chegar mais descansado. Os Lakers jogaram 84 partidas esse ano, né? Porque as 82 da temporada regular, teve a final do play-in, que foi um jogo extra, e o final do In-Season Tournament, né, aquele torneio de meio de temporada, e teve o jogo do play-in, né, então a equipe jogou 84 partidas. Os Nuggets têm mais opções ofensivamente, a gente viu que o Davis, por melhor defensor que ele seja, ele, assim como todo pivô, tem muita dificuldade contra o Jokic, então eu acho que os Nuggets vencem, e aí vão faltar 2 séries para serem definidas, né? Como eu falei, ou Pelicans ou Kings contra o Oklahoma City Thunder, ou Heat, ou Bulls, ou Hawks. Eu tô gravando nesse momento, os Bulls estão vencendo por 36-22. Não deu para esperar para gravar, peço desculpas, questão de agenda. Mas, enfim, vai ter episódio novo do podcast Cara dos Esportes na madrugada de domingo para segunda e vários episódios ao longo da semana, não percam. Vamos para minha entrevista agora com Mãozinha Pereira. Não deixe de seguir o podcast, seja no Spotify, YouTube, qualquer aplicativo de podcast que você esteja. Deixa like, deixa 5 estrelas no Spotify, ajuda muito o programa a crescer ainda mais. A gente estava na posição número 1 essa semana de podcasts sobre NBA no Brasil. Indica para os amigos que gostam de basquete, de NFL, cobertura do draft está rolando também. Então vamos lá, vamos conversar com Mãozinha Pereira. João Marcelo Cardoso Pereira aqui no podcast Cara dos Esportes, que com esse nome talvez você não tenha identificado, você ouvinte, você espectador. O Mãozinha, jogador brasileiro que defendeu o Memphis Grizzlies na última temporada, passou pela D-League, basquete brasileiro. Mãozinha, seja bem-vindo. Posso te chamar de Mãozinha, primeiramente, né? Não sei. E segundo, de onde veio esse apelido? Imagino que tem alguma coisa a ver com as suas mãos. Sim, primeiramente, oi todo mundo de casa. Obrigado, Gabriel, por ter me convidado aqui. E claro, pode me chamar de Mãozinha assim. Eu até prefiro, é mais único, né? Uhum. João é bem comum. Não vou falar que eu não gosto do meu nome, eu gosto de João Marcelo. Mas Mãozinha eu acho que é mais minha marca, sabe? É mais meu. Então eu não me importo, não. E antes que fosse isso, das mãos e tal, até é a primeira coisa que o pessoal pergunta. Mas é por causa do meu pai. Meu pai jogou bastante tempo no basquete brasileiro, 30 anos de carreira assim. E o apelido dele era Mãozão. Era apelido de colégio, tá? Quando começou a jogar, isso aí pegou e por ser o primogênito dele, acabou que não teve como escapar, é Mãozinha mesmo. Ah, legal, né? Porque eu imagino que lá, principalmente nos Estados Unidos, né? O pessoal, mãozinha, não, little hand, mas por quê? Mão grande do cara e esse apelido. Deve ser uma coisa que o pessoal pergunta. Porque lá eles não têm esse costume, por exemplo, você bota nas suas estatísticas e tá lá, Mãozinha Pereira. Lá eles não têm esse costume, né? De botar um apelido assim, né? No nome, né? Não tem, foi até um erro. Quer dizer, eu nem sei se muita gente sabe, mas foi até um erro. Meu nome tá na NBA e na D-League Mãozinha. Eles ficam pra eles e fora do basquete. Uhum. Mas no Brasil a gente tem o costume de colocar na camisa.
Então, você vê Nenê colocava na camisa, eu colocava meu nome meu apelido na camisa também, vários outros jogadores também. Tem esse costume, né? Porque é o que você é mais conhecido e chamado por. Mas aí, quando foi contratado pelo Capitanes, eles viram na camisa Mãozinha e viram na estatística lá, tipo, J. Pereira. Eles uniram Mãozinha com Pereira e falaram, não, o nome dele é Mãozinha Pereira. Tanto que no primeiro contrato que eu recebi do Capitanes, tava Mãozinha Pereira em tudo, e eu não posso assinar como Mãozinha, porque legalmente eu não sou Mãozinha. Só que eu acho que eles não corrigiram isso. E aí eu também cheguei lá e me apresentei como Mão. Uhum. Porque eles não conseguem falar Mãozinha, né? Eu falei, não, pode me chamar de Mão, aí eles falam Mal. Hello Mal, what's up Mal? E aí eu me apresento como Mãozinha aqui também pra todo mundo. E acabou que ficou na estatística, ficou em tudo, criaram meu perfil assim. Uhum. E a NBA me contratou como Mãozinha sem saber que meu nome é realmente João Pereira. Então, muito engraçado isso. Você tem que Que mudar esse seu era até nome o medo. legalmente pra Mãozinha. Eu vou. Isso aí eu quero, eu tenho que colocar a mãozinha na camisa. E isso é engraçado que justamente tinha esse medo, sabe? De jogar nos Estados Unidos, eles não aceitarem apelido, e eu ter que me apresentar como João e perder esse Uhum. apelido meu que eu tenho no Brasil, que sou conhecido por ele no Brasil, e ser conhecido do lado de fora no basquete internacional como João. Eu não queria isso. Uhum. Aí acabou que tudo deu certo e agora eu sou mãozinha em todos os cantos do mundo. Legal, cara. E pra começar, pra gente tirar do caminho, que eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem muito, você assinou 2 contratos de 10 dias com o Memphis Grizzlies nessa reta final de temporada regular. Eu tava lendo, você pode confirmar melhor. Eles não tinham espaço no elenco para estender o seu contrato até o final da temporada regular, se eu não me engano. Mas como está a sua situação? Quais são os planos agora para o futuro? A gente estava conversando um pouco antes de começar. Você falou que já vai voltar a treinar. A gente sabe que tem Summer League logo em julho, né, em Las Vegas. Como que está a sua situação com o Memphis Grizzlies na NBA? Então, igual você disse, 20 dias, né? Até o contrato de 20 dias que eu fiz é um contrato que eles chamam de hardship, que é um contrato que eles podem fazer de última hora, assinar, que é no momento que está de emergência, assim, que é justamente a situação que o Memphis estava passando. Então eu tive 2 contratos desse, e aí pude ficar pelos 20 dias, e claro, eles não tinham espaço no elenco, já tinham os 18 jogadores, que são 15 contratos da NBA e 3 two-way, então já tinham os 18, e só que mesmo assim eu não sei se eu seria contratado, sabe? Lógico que a gente fica na expectativa e a gente acredita que sim, porque os caras me deram 20 dias, os caras podiam me dar 5 dias a mais para acabar a temporada, né? A gente acredita que sim, e eu também acredito que sim, eu gostei bastante da organização lá, a organização parece que gostou bastante de mim também. Então eu acho que eles sim me dariam mais 5 dias, mas acabou que não deu, né? Não tinha como eles mandarem um cara embora só para me contratar por 5 dias e ter que me contratar por contratos, não daria isso. Mas agora a expectativa é para a próxima temporada, igual justamente o que você falou. Se preparar para a Summer League, ver se tem algum time interessado para jogar. Acredito que tenha aberto algumas portas na NBA. Então agora ele está treinando, se preparando para estar na Summer League e ver se eu consigo. Igual eu falei, eu coloquei só um pezinho na porta, agora ver se eu consigo passar por ela e fechar atrás de mim. Para o público até ouvindo, né, esse contrato de 10 dias na NBA, o jogador pode assinar um segundo, né, renovar por mais 10 dias, ele não pode assinar um terceiro, né? Então imagino que seja realmente essas questões burocráticas mesmo e a progressão natural para os jogadores que estão entrando na NBA como você, né, vindo da D-League e tal, é justamente isso. Tem uma oportunidade, aí depois vai na D-League, aí joga bem novamente. No melhor dos cenários, você imagina que você vai ter opções, mas se os Grizzlies te chamarem, tiverem outras opções, você falou que gostou muito de lá, seria um time que você gostaria de permanecer? Com certeza, cara. Eu achei que eles não iam meio que me abraçar por ser só um contrato de 10 dias, mas primeiramente era só 10 dias, então eu não sabia muito o que esperar da questão dos técnicos, de assistentes, de jogadores. E, pô, o Memphis Grizzlies estava numa situação muito ruim, né? Cara, a gente jogou com 2 contratos de 10 dias, a gente estava jogando o jogo com 7 jogadores só.
Então, dos 20 que eles têm disponível, né, que é os 18 mais 2 de 10 dias, a gente só tava jogando em 7 no banco. Então, tava muito complicado, a situação complicada, todo mundo machucado, ninguém tava conseguindo entrar em quadra e produzir. Então, eu achei que, cara, ia ser um ambiente meio esquisito e tal, e foi, cara, completamente pelo contrário, sabe? Eles não queriam deixar o que estava acontecendo fora de quadra, tudo que estava acontecendo, impactar. Então, tava uma atmosfera muito boa, todo mundo foi muito parceiro comigo, me acolheu, me ajudou. Tanto os técnicos me ajudaram com coisas que, ó, você precisa melhorar nisso, que tal você treinar isso aqui, vamos ver se a gente melhora isso pro próximo jogo. E eu respondi pro próximo jogo. Quanto os jogadores me acolherem dentro de quadra, falando, ó, essa jogada, vamos fazer essa aqui, que é essa que você sabe. Ou então, fora de quadra mesmo, perguntando, ó, mano, se você precisar de qualquer coisa aqui em Memphis e tal, fala comigo que eu te ajudo. Então, eu gostei demais, lógico, que eu não... Eu acredito que todo time da NBA seja assim, mas por o Memphis Grizzlies ter me dado a oportunidade primeiro e eu ter experienciado isso, tem um lugarzinho especial aqui. E você, assim, jogar 20 dias na NBA, como você sente que mudou alguma coisa no seu jogo, a sua evolução nesse período tão intenso? Porque, assim, o pessoal fala que vocês não têm muita oportunidade de treinar de fato, né? Mas só de jogar mesmo, você sente que foi um período de evolução para você como jogador? Muito, muito, muito. Eu acho que eu aprendi ali em 20 dias coisas que demoraria às vezes um ano em outros lugares, sabe? Realmente, igual você falou, não tem muito tempo para treinar, porque é viagem de um lado para o outro, mas é muito intenso e muita informação, tem tudo muito acessível, então você tem um ambiente bem propício para você crescer. Então eu gostei demais, tipo, cara, eu acredito que eu melhorei sim bastante. Lógico que é aquela coisa que não dá pra medir, sabe? Eu acredito que eu ganhei bastante em realmente experiência. E cara, foi bem legal porque pra mim o que mais valeu a pena de lá foi mostrar pra mim mesmo que eu consigo, sabe? Isso daí foi o mais impactante pra mim, porque a primeira vez, quando eu recebi os 10 dias, eu peguei meio que achei que eu tinha caído de paraquedas, sabe? Uhum. Eu realmente sabia que eu tinha entregado bastante na D-League, quanto que eu me esforcei, quanto que eu estava desempenhando bem, mas mesmo assim, dizer que o que você consegue fazer na D-League você consegue fazer na NBA é uma coisa completamente diferente. Então, eu gostei bastante de realmente conseguir mostrar pra mim mesmo, de ó, você vai chegar lá, não tem essa de NBA, vai lá, faz seu jogo. E eu fui lá e acredito conseguir fazer o meu jogo no máximo que eu consegui, sabe? Lógico que teve jogos que eu joguei pouco, mas nos jogos que eu tive bastante oportunidade, acredito que eu consegui mostrar isso. E, claro, mostrar pra liga é bem importante, mas mostrar pra mim mesmo, sabe? Que, tipo, lógico, ainda não sou o cara que vai conseguir começar, nem vai ser super estrela, eu vou estar no All-Star ano que vem. Mas eu consigo conquistar o meu espaço, sabe? Consegui falar pra mim mesmo. E uma coisa que não era só, não, João, você vai estar um dia na NBA, agora é um negócio que eu consigo falar pra mim mesmo, não, você esteve lá e você viu que você consegue. Então vamos trabalhar por isso, sabe? Não é mais um sonho distante, agora é uma coisa mais concreta. Então bem legal isso, e esses 20 dias que eu cresci, tá imensurável. É como você falou, né? É o pé na porta, né? Que você tem agora dentro da NBA. Um dos jogadores mais populares, eu sinto nas redes sociais, é justamente o jogador do seu time, o Ja Morant. O período que você passou, ele estava machucado, né? Ele estava fora da temporada já há algum tempo, ele machucou o braço. Eu não sei o quanto que ele estava perto do time, eu vi que ele estava no banco em alguns jogos, se eu não me engano. Mas você chegou a conhecer, ter algum contato com o Ja Morant? Sim, ele viajava com a gente. Alguns jogos por alguns problemas pessoais, e aí eu já nem sei o que seria. Ele não conseguiu participar dos jogos também, mas é um cara super de time. Tava lá também. Até eu tinha uma imagem diferente, né? Que é o que a gente vê. A gente só conhece o jogador pelas 2 horas que ele joga na quadra, né? Uhum. E o que a gente ouve falar da mídia. Então a gente cria uma imagem na nossa cabeça que é completamente diferente do que às vezes realmente é. E, cara, o cara super cabeça, muito, muito, muito da hora. Até o jeito que ele me acolheu também. Eu fiz meu primeiro ponto contra o Golden State. E aí, no final, todo mundo pegou e a gente gritou lá e ia embora. Aí ele pegou e falou, não, todo mundo, peraí. Foi o primeiro ponto do mãozinho aqui. Aí todo mundo bateu palma e foi ele que lembrou, sabe?
Então, várias pequenas coisas que ele fez assim que mostrou que ele, claro, ele ainda é muito jovem e tal, mas que ele quer ser um líder, ele quer ajudar, sabe? Então, foi bem da hora, bem legal o jeito que ele me tratou, me acolheu, tanto ele quanto o Jaren Jackson Jr., o Marcus Smart, o Derrick Rose, os veteranos, o jeito que eles me acolheram foi bem legal. E também os caras mais novos, o DJ Jackson e o Scott Pippen Jr. também. Lógico que eu não vou falar do time inteiro, que todo mundo me ajudou, mas o que me surpreendeu bastante foi que os veteranos, o papel de liderança que eles tinham e o jeito que eles me ajudaram e me acolheram, e até os mais novos, sabendo que eu tô brigando por um espaço na liga, assim como eles também estão, e me ajudando também, ó, mano, faz isso, ó, a gente precisa de uma ajuda nisso daqui, ó, vamos fazer desse jeito, assim, assado, tá? Então foi bem legal isso, ver os papéis diferentes, como os que interagiram comigo, e foi bem legal. Bem legal mesmo. É muito comum na NBA o pessoal falar sobre o momento bem-vindo à NBA. Alguma coisa que acontece em quadra, no começo da carreira, que é diferente, bate com alguma estrela, alguma coisa que te pega de surpresa ali em algum momento nesse seu início de carreira. Qual foi o seu momento bem-vindo à NBA? Nossa, pior que eu tava. Quando eu entrei, eu fiquei pensando nisso, justamente acabou. Eu sabia, eu já tava pensando, nossa, com certeza eu vou tomar uma enterrada na cabeça de alguém, com certeza vai ser alguma coisa tipo assim. Mas eu acho. Não diria que eu tive ainda um pra falar, não, esse aqui foi um momento, nem ninguém. Mas eu diria que foi o embate assim contra o Wembanyama, sabe? Foi o meu segundo jogo da NBA. O primeiro eu tinha jogado 5 minutinhos só. Acho que eu joguei até menos de 5 minutos. Não lembro, eu joguei pouco tempo no meu primeiro jogo e no segundo já aumentou porque o Santi, ele acabou machucando. Então acabou que eu joguei mais tempo no segundo jogo, eu joguei 13, 16 minutos. E todo momento que eu tava em quadra, o Embaiama tava em quadra. Cara, eu diria que o negócio mais absurdo é que ele realmente é um alien. Tipo, é a primeira bola do jogo, cara. Se você for lá voltar pra ver depois, a primeira bola do jogo é bem ele trazendo a bola, para dar logo do meio da quadra, chuta a bola de 3 e mata. Aí é um rebote que eu pulo pra pegar, eu tô no rebote, eu fecho ele, eu pulo pra pegar, ele sem pular, vai lá e pega o rebote. Então foi bem legal, foi bem divertido isso, porque você vê como você tem que tratar o atleta diferente, sabe? Ele é diferente dos outros, então ele é tratado diferente. Tem um lance que 2 atletas nossos não sobem pra bandeja, ele nem pula, só do medo dele dar o toque, entendeu? Porque ele tá lá. Então foi bem legal, eu diria que é isso que realmente a gente não tem o Embanyama em nenhum outro lugar do mundo. Eu ia justamente te perguntar sobre o embate contra o Embanyama, porque era algo que estava aqui na lista, né? Que você pegou uma sequência também bem difícil ali, né? De jogadores do garrafão especificamente. Tem aquele lance que você citou realmente que rolou até nas redes sociais, né? Dos jogadores do Grizzlies ali. Porque, porra, um cara daquele tamanho debaixo da cesta, você vai fazer o quê? Se você tivesse em quadra, você tinha colocado ele num pôster, né? Cara, isso aí é uma coisa que bola exata dava pra eu ter subido, talvez. Mas acontece, no momento do jogo, eu espero ter outras oportunidades, né? Eu até, igual você falou, a gente pegou. Foi até legal, cara. Eu acho que eu peguei a melhor sequência de 20 dias que alguém poderia pedir. Eu peguei Golden State, San Antonio, Denver, aí peguei Magic, aí peguei Milwaukee, Lakers, e aí Detroit, Filadélfia. E aí eu peguei os dois, se machucou. O Giannis Antetokounmpo também jogamos contra ele e também o Jokic. Então, cara, foi muito legal isso, muito legal isso. E, cara, até o Embiid eu tentei até subir pra enterrar na cabeça dele uma. Só que, cara, o cara que eu cortei, ele me empurrou um pouquinho por trás, foi o suficiente pra eu perder equilíbrio e aí o Embiid conseguir dar o toque, sabe? Mas não tem essa. Sobe pra enterrar, você conseguiu. Conseguiu, não conseguiu, já era, sabe? Então não tem essa. Eu vejo, é ao lado do esporte, sabe? Você vai ter vezes que você vai conseguir dar enterrada na cabeça dos caras, tem vezes que você vai tomar enterrada na cabeça. Então, tipo, eu vejo muito no lado do esporte, os caras também levam pra esse lado, sabe? Então é bem legal. Uhum. E eu gostei demais mesmo. Igual eu falei, esses 20 dias foram, pô, eu consegui ver LeBron, Curry, Embiid, vi todo mundo mesmo que você queira ver no jogo de basquete, eu vi do outro lado do banco, sabe? Foi bem legal isso. Realmente, né? Você
pegou uma sequência ali bem de estrelada, né? E o seu primeiro jogo foi justamente contra o Golden State Warriors do Gui Santos. Eu não sei se vocês já se conheciam antes, já se enfrentaram no basquete brasileiro, vocês tinham um relacionamento antes, e como foi estrear justamente contra o outro brasileiro que tá na NBA atualmente? Cara, foi... Não tinha como você escrever melhor, né? Meu primeiro jogo... É engraçado que ele é mais novo que eu, mas ele já é mais veterano na NBA. Então foi bem legal que ele que falou comigo, ele já pegou e falou, não, eu já arranjei o fotógrafo aqui pra tirar nossa foto e tal, a gente vai trocar a camisa. Aí antes do jogo ele já pegou e falou, irmão, legal que você tá aqui, vai firme, boa sorte, tô aqui qualquer coisa, tamo junto sempre. A gente já tinha se conhecido antes, só que não teve muito tempo de interagir, né, durante o jogo. Mas a gente tinha jogado contra em alguns momentos no Brasil e até mesmo pegamos um jogo 10 estrelas em 2022, eu acho, juntos. Eu tava no campeonato de Enterrado, ele no time de 9 estrelas. Então, por estar no mesmo hotel, estar junto, assim, a gente teve mais interações que a gente teria durante a temporada, só sendo um adversário, né? Mas foi bem legal, ele conversou comigo, me deu toque, pegou e falou, irmão, você pode pegar a bola, porque foi seu primeiro ponto, pega a súmula, os caras os caras abraçam mesmo nesse momento, faz você lembrar. Então foi bem legal isso aí com ele, e eu até falei pra ele lá no final do jogo, eu falei, mano, quem diria que 2 anos atrás a gente tava jogando contra no Brasil, e que a gente, depois de passar por um monte de coisa, a gente já tá jogando contra na NBA, sabe? Tipo, muito louco isso. Então foi bem legal. E igual você falou, aquela foto lá, cara, muito legal, cara. Tipo, ter guardado aquela foto, vou guardar pra sempre, pode ter certeza disso. E foi bem legal, um momento bem especial pra mim. Foi bem legal também estar jogando contra um brasileiro, os 2 únicos brasileiros na NBA no momento. E no meu primeiro jogo também, cara, tudo alinhou certinho. Foi realmente um encaixe muito bom. E você citou de lado, assim, mas eu queria voltar nesse ponto. Você jogou contra os Lakers, né? E você jogou contra, na minha opinião, eu sei que eu vou receber muito hate pelo que eu vou falar agora, mas na minha opinião, o maior de todos os tempos, LeBron James, que eu não sei se é a sua opinião, até gostaria de saber. Mas eu não sei se você chegou a dividir a quadra com o LeBron. Não sei se. Mas como foi, cara? Você tá na mesma quadra que o LeBron. E LeBron ou Jordan? Qual lado você tá dessa discussão? É engraçado porque no. Pra mim tem uma diferença entre melhor e maior. Uhum. Eu poderia dizer que o LeBron é melhor, porque eu não vi o Jordan também jogar. Eu poderia dizer que o LeBron é melhor, sim. Lógico, números, longevidade, isso daí tudo. Eu acredito que ele seja o melhor jogador, mas não tem como você negar o impacto que o Jordan teve no basquete, sabe? Acredito que ele que foi o culpado por fazer o basquete se tornar global e mais mainstream, sabe? Essa coisa que mais gente assistia. Tanto que o pico de audiência da NBA até hoje, atualmente, depois de mais de 20 anos, quase 30 na verdade, ainda é da época do Jordan, o maior pico de audiência. Então, realmente, o impacto que ele teve no basquete, eu não vou... Eu diria que fora de quadra, o impacto que ele teve é maior do que o que o LeBron tem, sabe? Na questão de ser melhor e maior. Mas agora, como melhor jogador, acredito que realmente o LeBron seja melhor. Isso daí não tem como discutir. Então fica aí, 1-1. Vou colocar 1-1 aí, que fica mais fácil pra mim. E cara, eu realmente não dividi quadra com ele, mas eu tava até antes do jogo, eu tava bem de boa assim, tipo, a ficha caiu só quando eu recebo o scout, né, falando como que você tem que marcar cada jogador, e tava lá, LeBron James. Eu fiquei tipo, mano, que loucura, mano. E o que que falava? O que que falava lá? Cara, se eu não me lembro, fala que ele falava que ele é tipo um maestro da quadra, assim, tipo, ele organiza o time, quer colocar todo mundo pra jogar, é um cara muito inteligente. Se ele pegar a bola e começar a dar 2 passadas, já era, que você não consegue parar. Falava que é um jogador muito físico e que tá procurando colocar o time pra jogar, mas ele também consegue decidir. É mais ou menos alguma coisa assim. É porque só tem um espacinho pequenininho, então eles têm que colocar o máximo de coisa num espacinho mínimo, sabe? Mas
foi bem legal isso daí. E aí a ficha caiu. Caramba, eu tava jogando contra o LeBron James. Só que aí você não pode deixar ficar nervoso durante o jogo. Então, durante o jogo, cara, eu só queria ganhar. E a gente tava pensando no meu time e tinha esquecido as outras coisas. Aí, no final do jogo, eu fui lá cumprimentar o time e tal. E eu virei e falei, mano, vou cumprimentar o LeBron. E eu peguei e falei, mano, que loucura, mano. Eu acabei de cumprimentar o LeBron. E eu tava de boinha e tal. Mas nesse momento eu peguei e falei, mano, que loucura, cara. É literalmente o cara. E ele tá aqui do outro lado. Então foi bem legal. Gostei bastante, me surpreendeu bastante. Eu acho que tem umas coisas nesses 20 dias. Desculpa até estar estendendo aqui a Nada, resposta. muito interessante. Me surpreendeu bastante o quanto de coisa que a gente não pega quando a gente tá simplesmente assistindo de casa, sabe? Até mesmo assistindo de fora. Quando você tá dentro de um time, você vai vendo algumas coisas, tipo, cara, o quanto que o LeBron consegue se adaptar às jogadas, o que a gente fazia para tentar parar ele, tentar parar o time, e ele tava sempre lá organizando e vendo. E, cara, parece que o cara tá jogando xadrez o tempo todo, sabe? Bem legal isso. O outro cara que me impressionou bastante também foi o Chris Paul. O Gui até vai falar melhor do que eu, mas pouco tempo de quadra pouco tempo que eu vi lá, né? Foi impressionante mesmo, o cara me impressionou. Ele realmente consegue ver tudo. O Chris Paul consegue ver tudo mesmo. Ele vê tudo na quadra, ele consegue passar onde ele quer, no momento que ele quer. Se você der uma janela de meio segundo para ele, ele vai conseguir passar. Então, foi bem absurdo. O Curry também, não tem como você marcar o cara. Tipo, você não deixa ele subir, ele vai para baixo. Não deixa ele para baixo, ele vai subir. Você fecha tudo, ele vai lá dar uma cambalhota por cima de você. Tipo, não tem o que fazer contra o Curry. Então, foi bem legal esses 20 dias que eu tive. Quero passar mais tempo para ter mais história para contar, mas por enquanto foi só experiência positiva, cara. Vamos voltar um pouco no tempo, que eu também me interesso muito pelo começo da carreira assim, dos atletas. E uma pergunta que eu costumo fazer quando eu converso com atleta profissional: qual foi o momento que você sentiu que você conseguiria jogar basquete profissional? Imagino que você não... Assim, primeiro, consigo jogar aqui no Brasil, consigo jogar na Europa, você jogou na Macedônia, se eu não me engano. Aí consegue ir pra D-League. Qual foi o momento ali na sua infância, na sua adolescência, que você sentiu, pô, eu posso jogar basquete profissionalmente? Cara, é engraçado que eu jogo basquete desde que eu nasci, né? Eu nasci no ambiente do basquete, meu pai, meus tios, todo mundo jogou basquete por bastante tempo. Meu pai foi profissional por, igual eu falei, 30 anos ou mais. Então, eu acho que devia ter caído mais cedo a ficha de que eu poderia jogar isso profissionalmente. Mas caiu mesmo, eu diria, quando eu tinha uns 15 anos. Acho que aí foi mais ou menos quando eu comecei a acreditar, e eu acho que eu acreditei mesmo quando eu tive 18. Porque com 15 anos foi quando eu entrei para a seleção paranaense, e fomos campeões sobre o time de São Paulo no Campeonato Brasileiro. Aí depois eu me mudei, joguei por Londrina também. E aí foi a primeira vez que eu fui morar sozinho e tal, com 15 anos, e eu fiquei tipo, mano, o basquete tá me sustentando em outra cidade, que loucura isso. Só que eu ainda era muito novo, primeiro ano do ensino médio, então eu tava meio, vamos ver como é que vai ser. E com 18, foi bastante divisor de águas, que eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, e tinha visto a estrutura dos Estados Unidos e tal, e eu peguei e falei, cara, eu tenho que me decidir agora o que eu vou fazer. Eu vou realmente estudar ou vou continuar jogando basquete? Eu já jogava no adulto, eu comecei a jogar no adulto desde os 15 anos, então, tipo, já fazia tempo que eu tava no adulto, já tinha conseguido o meu espaço. E aí eu tive uma conversa com meu pai, eu quase parei de jogar pra entrar pro ITA. Nossa! Eu curto demais. Ser engenheiro aeroespacial, curto muito, cara. Engenheiro aeroespacial, certo? Não é? É isso mesmo, engenheiro aeroespacial, quase fui. E foi por pouco assim, eu tava, pai, eu quero isso, quero estudar. E ele pegou e falou, cara, continua, vê o que você vai ser, você tá muito novo ainda, continua jogando basquete. E aí esse ano foi justamente o ano que eu fui MVP da LDB, reboteiro. Cara, esse ano eu deslanchei no adulto, eu fui campeão do campeonato de terrados adulto. Cara, ganhei vários prêmios e eu peguei e falei, não, realmente, eu nasci pra fazer isso aqui mesmo, tava em minha resposta. A gente a minha família, nós somos cristãos, então a gente estava orando sobre isso, estava orando para ver, o que a gente vai fazer, o que eu vou ser e tal, decidir.
e não tem uma resposta mais forte do que isso, né? Você ganhar todos os prêmios no ano e conseguir ter várias ofertas para o próximo ano. E aí eu virei pra ele e falei, assim, obrigado pela resposta, é isso mesmo que eu vou fazer da minha vida. E aí depois disso nunca mais olhei para trás. Ainda tenho essa paixão por isso, mas agora é basquete mesmo e já era. Então eu digo que eu demorei bastante, apesar do meu pai ser profissional por tanto tempo, até meu irmão mais novo, meu irmão do meio, desde pequeno ele sempre soube que conseguia ser profissionalmente, sempre se esforçou para isso. Mas para mim demorou um pouco mais de tempo, sabe? Então cada um tem seu tempo, mas para mim eu só fico grato que foi no tempo certo. E qual foi a primeira... Assim, eu tenho 1,80 m, não... Se eu tentar pular a linha da quadra de basquete eu tropeço. Qual foi a primeira vez que você conseguiu enterrar? Porque acho que é o que chama mais atenção no seu jogo, assim, pro fã casual, né? As enterradas que você consegue, ganhou o concurso de enterrada e tal. Qual foi a primeira vez que você conseguiu enterrar? Cara, minha primeira enterrada foi com 13 anos. Puta merda. Eu lembro que... 13 anos? Isso, exato. Eu lembro que quando eu tinha 7, quando eu tinha 7, eu lembro de ter entrado no Tijuca. Eu tava com meu pai, ele ia jogar lá, não me lembro porquê, mas sei que tava tendo treino do Sub-15, e aí o Sub-15 inteiro enterrando. E aí o cara pegou e falou, cara, olha isso, tem moleque já de 14, 15 anos enterrando. E aí o meu pai surpreso, tipo, cara, que legal, que loucura, né? Tô enterrando mais novo. E eu lembro, eu, 7 anos eu falei, não, eu vou enterrar mais cedo que esses moleques. E eu coloquei essa minha missão. E aí eu pegava nas aulas de educação física, pedia para um amigo meu, eu usava um banco e ficava pulando em cima do banco para enterrar numa tabelinha baixa. Uhum. E ele ficava jogando ponte aérea para mim, eu enterrando, e a gente gravando, e eu enterrando na cabeça dele, a gente brincando assim. Só que era com a assistência de um banco. Mas aí, quando chegou a 13, eu já consegui enterrar, e normal, sem banco nenhum. E foi legal que eu era o primeiro, e aí eu enterrava e todo mundo do outro time já ficava com medo, então eu enterrava no aquecimento só pra impor a gente. Era legal, mas a minha primeira enterrada em jogo só conseguiu acontecer quando eu tinha 15 anos, então demorou bastante tempo mesmo. Foi bastante treino, mas já fazem agora 11 anos que eu enterro, então tô bem acostumado já. Deve ser bom. Eu ia falar um dia, assim, pela força do hábito, mas eu não vou conseguir nunca. Mas, assim, eu lembro que eu recebi no podcast, acho que foi um ano atrás, o Arlen Lima, que é o agente da 11, né, que representa vários jogadores brasileiros da NBA. Foi o momento que o Gui não tinha ainda assinado de novo com o Golden State Warriors, né, que ele assinou aquele contrato e tal. Então era o momento que o Brasil não tinha representante na NBA. Foi logo depois que o Raulzinho saiu, né? E eu perguntei sobre ele, né, sobre isso, né? E ele falou assim, não, realmente é um momento que a gente não tem, mas não precisa ficar preocupado porque tem uma geração muito talentosa vindo por aí, né? E, de fato, veio o Gui, você, a gente tem, Iago jogando em alto nível na Europa, Bruno Caboclo jogando em alto nível na Europa. Você olha a Overtime Elite, tem o Samis, tem o Reinan. Os Samis e o Reinan, exato. Você tem jogadores no basquete universitário, você tem teve o Lucas, né, se não me engano, Lucas Lima, que jogou no time do Cooper Flag agora no high school e tal. Você sente que tá vindo uma geração diferente, geração da qual você faz parte também, sim, de trazer o basquete brasileiro de volta ali às competições, Olimpíadas, vai ter o pré-olímpico agora em julho, né? Você sente que realmente tem uma geração diferente vindo por aí que pode trazer a gente de volta, não pro topo, né? Pro topo tem uma seleção só, que é os Estados Unidos, mas ali pra disputa no mais alto nível internacional? Cara, com certeza, esse daí é até meu sonho, mais até que jogar na NBA. Meu sonho é ter uma medalha olímpica pela seleção brasileira, esse daí sempre foi o que eu mais almejei. Tá representando o meu país no mais alto nível, esse daí sempre foi meu sonho. Eu falo desde pequeno que eu quero ter uma medalha, bronze, prata, ouro, que quer que seja. Eu tive uma na universidade agora, com a seleção universitária, a gente pegou prata, e cara, aquilo lá é uma mini Olimpíada. Então, se aquilo lá foi legal pra caramba, eu só imagino como deve ser a Olimpíada. E igual você falou, uma geração, eu acho que o Brasil tá reconhecendo isso. Bem legal você falar isso, que eu acho que antigamente isso era um pouco mais difícil.
de verem, de reconhecerem isso, sabe? Tipo, o pessoal via quando já tava lá. Via o Nenê quando ele já tava na NBA. O Varejão, o Leandrinho, esses caras quando já... O Alex, quando os caras já estavam na NBA, quando os caras já eram... já não eram mais promessas. Eles já tinham mostrado que conseguiam. E é bem legal que agora tá mudando um pouco a perspectiva, sabe? E é bem legal que, cara, eles estão fazendo essa... A gente tá sendo essa ponte, digamos assim, entre essa geração mais antiga e a gente tá chegando, sabe? Uhum. Com certeza, esses caras, Lucas Dias, Varejão, todos esses caras estão com certeza acima de nós, mas a gente tá chegando e eles estão mais que felizes em passar a tocha, sabe? Uhum. Tive a experiência com o Lucas Dias, com o Elinho, com esses caras mais velhos e, cara, muito legal isso e muito feliz de ver o reconhecimento que a gente, a geração mais nova, tá ganhando. Eu ainda sou mais velhinho, assim, sabe? Lógico, ainda tenho 23, mas, pô, você olha o Sami, você olha o Renan, você olha o do Plástico, todo mundo é tão novo que eu fico me sentindo velho. Mas é bem legal isso, que o reconhecimento que estamos ganhando, lógico que a gente ainda não conquistou nada, a gente sabe disso, a gente tá buscando nosso espaço, a gente não acha que merece nada ainda, mas é bem legal que a gente está lutando pelo nosso espaço, estamos chegando cada vez mais próximo e a gente espera um dia conseguir essa minha tão sonhada. Eu, pelo menos, egoisticamente falando, espero conseguir essa minha tão sonhada medalha olímpica. E acho que a gente consegue sim. Sem sombra de dúvida. Torcerei bastante. Eu ia te perguntar, você não teve no Mundial, né? E vai ter o pré-olímpico agora. Pode ser que tenha um conflito, né, infelizmente, entre Summer League e o pré-olímpico, né, e de repente as Olimpíadas. É algo que você já parou para pensar, porque eu tenho certeza que você é um dos caras que tá no radar da comissão técnica da seleção. Se der pra conciliar, que eu acho que pode acabar sendo difícil, né, conciliar Summer League e isso, mas se der, você tá aguardando aí o convite? Com certeza, igual eu falei. Para mim não tem honra maior do que representar seu país, ser escolhido entre os 12 de um país inteiro de mais de 200 milhões, ser escolhido para representar. Eu, com certeza, se tudo casar, né, mas ainda tá muito cedo para falar sobre Summer League ainda, porque na temporada da NBA, os playoffs mal começaram, se começaram, acho que se começa dia 20. Hoje é o play-in, então, né? A gente tá gravando o dia 16, hoje é o play-in. Então ainda tá no play-in, então tipo, ainda tá muito cedo para falar sobre Summer League e ainda tá um pouco cedo para falar sobre a seleção. Uhum. Então a gente eu ainda tô nessa expectativa, eu e minha família estamos esperando, mas a gente sempre tá torcendo pela seleção e sempre que eu puder fazer parte, pode ter certeza que eu vou sim. Então, vamos ver, vamos estar aqui orando e esperando, vamos ver o que vai ser. Eu tava conversando com um amigo meu hoje, o Rodrigo, sobre, você olha a seleção brasileira, pode ter Gui Santos, Mãozinha e Bruno Caboclo ali de frontcourt. É um baita trio aí de Iago no backcourt ali, né? Realmente é um time que promete. Última pergunta aqui, que não é sobre basquete, porque você comentou que eu tive problemas aqui com o meu computador, vários problemas. Eu nunca tenho. Eu gravo do mesmo jeito há 2 anos. Logo hoje eu tive alguns problemas, mas o Mãozinha foi bem simpático. E você falou que você tem computador também, você gosta de jogar no tempo livre. O que você é um gamer? Se consideraria um gamer? O que você costuma jogar? Cara, igual eu falei um pouco mais cedo, eu sou meio diferente do resto dos atletas, né? Tipo. Mas tem muito atleta gamer hoje em dia. Mas não acho que muitos atletas diriam que tentariam entrar para ser engenheiro aeroespacial. Então, tipo, eu sou mais nerdzão, adoro química, física. Então eu jogo bastante jogo de estratégia. Como eu sou um cara que usa bastante o corpo, acho que essa é a razão de estar jogando videogame, sabe? É uma coisa para você distrair sua mente um pouco, porque a gente tá sempre correndo de um lado pro outro. E eu gosto bastante de exercitar. Então, cara, eu sou um cara que gosta bastante de xadrez, de jogos de estratégia, jogos de simulação. Nossa, um sonho meu é um dia ter um simulador, jogar um simulador de jato. Nossa, cara, igual eu falei, queria entrar pro ITA, né? Então, meu sonho é estar jogando. Então, eu sou bem diferente, lógico, que gosto do Call of Duty, que o pessoal gosta. Fortnite joguei um tempo, mas igual eu falei, eu gosto mais desses jogos
na realidade, sabe? Um pouco mais assim. Você ser o dono de um condado na época medieval e você tem que cuidar das pessoas, sabe? Eu gosto dessas coisas assim. Ou então uma colônia em Marte. Eu gosto dessas coisas assim, então é um pouco mais diferente, um pouco mais fora da casinha, mas gosto sim, gosto bastante de jogar no meu tempo livre. Então, Você só tava falando que não tem tanto tempo livre assim, né, pra jogar. Não, faz um tempo. Meu computador tá embalado já faz uns 2 meses. Eu nem jogo nele. Mas é por um bom motivo. Primeiro focar no basquete, entregar tudo que eu tenho agora e aí aproveitar depois. Né? O pessoal fala, descansa quando eu estiver morto. Verdade. Então, vamos estar trabalhando agora, conquistar tudo. E é isso. Aí vai ter o simulador de... O pessoal gosta muito do Flight Simulator, né? Tem uns que são muito sofisticados, né? Exato, isso mesmo. Mãozinha, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua paciência durante meus problemas técnicos aqui no podcast. Sigam ele lá nas redes sociais, vocês encontram buscando Mãozinha, eu vou marcar quando eu postar aqui no Instagram. Mas brigadão, cara, toda a sorte do mundo aí pra você. Te espero. Não vou falar que eu quero ver você jogando no meu time, porque eu torço pelo Detroit Pistons. Eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Mas uma franquia ajeitadinha como o Memphis Grizzlies, toda a sorte do mundo, ou seja qual for, a gente vai estar torcendo. Até pelo Detroit Pistons, eu sei que o pessoal vai torcer pra você se você estiver lá. Mas tudo de bom aí, cara, e boa sorte na sua carreira. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. E, cara, esses problemas aí, relaxa. Acontece, tamo junto, é paciência e vida que segue. Então, cara, eu que agradeço você tirar o seu tempo para falar comigo. Cara, precisando, tô sempre aqui. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigado. É bem legal isso de ver pessoas brasileiras falando bem de brasileiros, né? A gente só vê o pessoal falando mal, falando bem dos americanos, e aí quando fala bem dos brasileiros, o pessoal fala, não, mas não aconteceu nada. Não, acho que enfatizar essa parte, eu acho que é bem melhor enfatizar o bem do que o mal. Então, brigadão, parabéns pelo trabalho aí, desejo toda a sorte pra você, pra sua página, pra tudo certinho, e cara, até uma próxima. Isso aqui não, tchau não, até uma próxima e é isso, tamo junto, né? Muito obrigado, Mãozinha, muito obrigado a você, ouvinte. O podcast Cara dos Esportes volta no início da próxima semana, vão ser pelo menos 3 episódios por semana sobre NBA durante os playoffs, então até a próxima, tchau!